Mas não vim repassar nada. Eu vim com vocês para a gente reconhecer. Porque o que vamos fazer aqui, queridos, uma vez vamos reconhecer alguém como autoridade, no caso aqui é o apostolado, nós estamos falando de obras já feitas no reino de Deus. E o que nós vamos reconhecer é porque o Senhor Jesus me disse, vai lá, porque isso é fato, eu quero. Porque Deus não estará conferindo mais um título ao bispo, pastor. Não é um título, queridos. O Senhor honra demais as nossas posições diante dEle. E o Senhor vai estar entregando, o Senhor que eu falo, o Senhor Jesus. Ele vai estar entregando a autoridade apostólica eterna para o amado. Em Apocalipse o Senhor Jesus diz, falo-ei, coluna no meu reino lá em cima e jamais sairá dali. Os apóstolos falaram, Senhor, somos apóstolos até quando? Ele falou, como vocês vão fundar a igreja na terra? O céu, o reino dos salvos vai ser fundado com vocês. E hoje no céu tem 12 colunas, com cada uma tem o nome de um desses apóstolos. A coisa é eterna, queridos. O Senhor hoje está dando uma autoridade eterna para o amado e para a amada, porque eles são um. Os dois têm essa capa, independente se exerce ou não, os dois têm essa capa, eles são um. O Senhor Jesus está entregando uma capa apostólica. Queridos, não confundam essa capa com esse modismo por aí que todo mundo vira apóstolo. Isso é uma brincadeira mal feita que Satanás fez para que a gente não reconheça os verdadeiros. Para ser um apóstolo, como Paulo ensinou, tem que ser alguém que tem carga, porte no reino de Deus. Não é alguém que está chegando agora, que não sei o que, abre aonde e vira apóstolo. Esquece essas bobagens, isso não é bíblico. E se conta a dedo o número dos apóstolos que Deus unge, a dedo que o Senhor unge. E o nosso amado, Deus falou, vai lá porque eu, o Senhor Jesus, eu vou ungir Ele como apóstolo. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Agora, a partir do momento que participamos de uma cerimônia de reconhecer as obras, nós temos que enfatizar melhor o que são as obras. Lamentavelmente, muitos dentro das igrejas se enquadram no episódio da figueira. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava andando e viu uma figueira cheia de folhas. Para quem não sabe, na minha terra é cheio dessas figueiras na rua mesmo. E você sabe que quando ela está cheia de folhas é porque já tem um monte de figos lá dentro. E o Senhor Jesus chega para esta figueira, está cheia de folhas e não tem nenhum fruto. E diz que ele buscando, porque o figo ele te sustenta muito e é medicinal. Então ele estava precisando em corpo físico humano de comer daquilo, se sustentar para continuar a jornada. E diz que ele, procurando nela frutos, não achou. E amaldiçoou ela, dizendo, você não tem mais um dia de vida. E diz que imediatamente ela secou. Lamentavelmente, queridos, tem muita gente dentro das igrejas, já que estamos tratando hoje de obras. São iguais a essa figueira, muitas folhas sem nenhum fruto. Pessoas que chegam para nós com uma pompa, só abrem a boca para ensinar. Pessoas que você ouve falar das coisas de Deus, você pensa que está do lado de alguém, que se eu deixar essa pessoa continuar a falar, vai transformar a minha vida. São mestres, só sabem ensinar. Mas quando você acompanha essas pessoas no dia a dia, não há frutos. A igreja vai no monte a orar, eles nunca vão, porque dá sono, cansa. A igreja fala em evangelizar, eles nunca querem evangelizar uma alma. A igreja fala em pôr a mão nos enfermos para curar, eles nem acreditam nessas coisas. E se acredita, pior ainda, porque acredita e não faz. Fala-se de organizar um retiro, eles não querem mover um dedo para fazer uma ligação.
Preparar a igreja para um evento. Aí de você chamar ela para lavar o banheiro. São pessoas que têm muitas folhas e nenhum fruto. E repara que o Senhor Jesus falou, na minha casa não pode ficar. Porque o pior, enquanto está viva essa árvore, essa figueira, ela continua drenando toda a vitamina que deveria ir para as outras árvores para darem fruto. Melhor que ela suma. Olha que triste. Você tem uma parábola que o Senhor Jesus com a boca dele contou. Que ele chega, olha a árvore e diz, ela está inutilmente dentro do meu reino, roubando palavra, roubando o lugar de outros e não dá fruto. Tira. Ah não, Senhor, vamos dar uma chance, mais 3 anos, não passa disso. Não é à toa que o Senhor Jesus, ele enfatizou, falando em Mateus 7, não respeite as pessoas por aquilo que falam. Respeite elas pelas obras que já fizeram. Pelos frutos você conhece eles, e se a árvore é boa vai ter que dar fruto bom. Pastor, mas você veio aqui com os pastores reconhecer o Bispo Tiese é apóstolo, mas ele não tem uma igreja para 100.000 pessoas. Eu vou te ensinar algo muito sério agora, muito sério, muito sério. Eu acabei de levar esses 2 pastores, entre outros, acabei de levar eles na minha terra. Eles vinham à igreja de Estevão, em Tiro. Estevão que com a Bíblia diz que pelas suas mãos, Deus fazia obras, pela sua boca. Se você for na igreja, não cabem 50 pessoas sentadas. Eu estou exagerando? Não cabe. É muito difícil você encher uma igreja de salvos de verdade, viu? Aprenda isso para o resto da sua vida. O Senhor Jesus falou, no meu reino, Ele falou assim, a grande maioria não acerta o caminho e já vai para a perdição dentro do meu reino. E Ele diz, a grande minoria é a que encontra o caminho verdadeiro de salvar-se. Pedro ouviu essa coisa, ficou tão pesado ao ouvir isso, falou, então Senhor, ninguém mais pode entrar no céu. Ele falou, entra, se tiver pastores como esse homem de Deus que falam a verdade e não sejam malandros. Se tiver pastores que falam a verdade, custe o que custar, mas ele entra no céu e quem tiver com ele entra tudo lá para dentro. Aplaude a Deus, aplaude. Aplaude pela tua igreja. Você quer encher uma igreja com 20.000 pessoas? Eu encho ela para você em menos de 1 ano e te dou toda a rota. Eu te ensino como fazer 3 apelos financeiros, chamar o famoso ou a famosa e tal. Que você não sabe nem quem desses é salvo também, que cobra para pregar. O pastor que dá a vida pela igreja recebe um salário o mês inteiro. Eles para cantar uma música me cobram não sei o quê. Aí você empurra tudo lá para dentro. Aí você enche aquele lugar de cadáveres. Eu não ungiria jamais uma pessoa dessa a nada. Eu mando se converter primeiro. Eu respeito homens e mulheres que têm porte espiritual, que foram massacrados por Satanás na terra como o pastor ou apóstolo foi. E está aí de pé. Não se corrompeu, não se vendeu. Não deu a alma para Satanás. Então, quando o pastor Sérgio me procurou, eu falei, eu vou. Essa eu vou. Pode pregar, eu não deveria ter muito tempo, mas eu vou pregar. Depois que terminar de ungir o amado, eu saio correndo. Mas eu vim aqui com muito prazer participar da cerimônia de ver o Senhor Jesus passando uma capa para um apóstolo de verdade. E isso vai trazer uma autoridade muito maior sobre a igreja, e uma cobertura maior. Uma igreja muito pobre, em lugar dos lugares de menor prestígio em São Paulo. Na época não existia a igreja que eu cuidasse para o Senhor Jesus. Não busque a igreja de onde eu venho. Eu não quero te ver lá, você não faz visita, você não me procura.
Lá não é seu lugar é aqui. Você não vai lá. Se for lá e alguém descobrir, eles vão te expulsar, você vai passar mal. Eles vão dizer, você não é daqui, essa não é sua igreja. Mas eu na época não tinha igreja para cuidar para Jesus. Então, para o Senhor Jesus. Então eu pregava avivamento como cheguei a pregar aqui naquela época. E eu cheguei numa igreja, queridos, de pobres, muito pobres, muito pobres. O tamanho da igreja não dá essa parte aqui, não dá. Só aqui. Pobres. E eu cheguei, eu senti uma unção, uma presença de Deus. E eu deveria ungir a pastora, a esposa, porque o marido tinha morrido. Eu deveria ungir ela como pastora, onde naquele ministério não aceitavam que uma mulher fosse pastora. Mas eles falaram, se o pastor vai ungir, a gente aceita. Quando eu cheguei na frente do púlpito, nunca aconteceu comigo nem 2 vezes isso. Eu tenho mais de 30 anos no ministério. Nunca aconteceu comigo 2 vezes, foi só aquela vez. Quando eu chego na frente das escadas, pastores, eu vi o Senhor Jesus na escada parado assim, deste formato, e Ele me olhou, eu tremi. E Ele subiu e colocou a mão nela, e Ele me falou, essa aqui é minha, vê lá como é que você sobe nesse púlpito. Olha, eu estou arrepiado só ao contar o episódio. Eu subi naquele púlpito com um temor de Deus, com medo de errar uma palavra lá em cima. Portanto, a igreja não tinha nem o tamanho aqui, não tinha. E pobre. E eu nunca tive essa visão 2 vezes. Eu já vi muito o Senhor Jesus, mas essa visão nunca tive, só lá. Eu subi tremendo naquele púlpito. Eu aprendi, já antes de ter igreja para cuidar para o Senhor Jesus, eu aprendi que respeito é aquele respeito que Deus dá. Eu respeito homens e mulheres que Deus respeita. Não homens e mulheres que é muita folha, mas na hora do aperto não tem caráter. Eu procuro o que o Senhor Jesus falou na Bíblia. O Senhor é amor. Todo mundo diga, o Senhor Jesus é muito amor. Ele não está esperando você cometer o primeiro erro para te mandar para o inferno, entenda isso. Nós somos na terra rodeados de muita dificuldade, muito ataque de pessoas e de demônios. Deus sabe disso, Deus tem muita compaixão. Mas desde que a gente seja sincero, só isso. Entenda que o Senhor Jesus é amor. Ele fala, aqueles que o Pai me dá, eu nunca vou abrir mão deles. Ele chega para Pedro. Pedro tinha cometido o maior e mais imperdoável pecado de toda a Bíblia. Porque a Bíblia diz, a quem mais é dado, mais será cobrado. Nenhum ser humano em toda a Bíblia recebeu o que Pedro recebeu. Pedro estava do lado do Senhor Jesus pessoalmente. Todos os segredos o Senhor Jesus explicava para Pedro particularmente. Nenhum profeta, nenhum de todo o Velho Testamento nunca recebeu as chaves do reino dos céus, que esse reino que ia se instalar na terra. O Senhor Jesus falou para Pedro, eu estou entregando em Mateus 16, hoje na tua mão isso. A Bíblia diz, será julgado pelo que diz. O pecado de Pedro é 1000 vezes pior do que o de Judas, porque Judas não prometeu nada, Judas nem sabia os segredos, Judas não tinha as chaves do reino de Deus no bolso dele. Pedro ainda falou assim, nem que todos te neguem, te abandonem. Ele usou o termo, eu não te negarei e não te trairei. Com a própria boca ele falou isso. E para piorar ainda foi avisado, hoje à noite 3 vezes você me nega, mesmo assim, conta comigo. Se Deus não é amor, queridos, nem Pedro estaria no reino, nem o reino teria sido inaugurado e nós nem estaríamos aqui. O Senhor Jesus vê que Pedro fez a negação diante do Estado de Israel inteiro. Publicamente, negou Jesus. 3 coisas ele disse, eu não sou dele, não conheço ele e nego tudo que ele me ensinou. 3 tentações muito bem dirigidas para anular o reino de Deus. Pedro falou essas coisas. Não sou dele, não conheço e nego tudo que ele me ensinou. Em qual alma humana nós encontraríamos perdão para Pedro?
Portanto, você vê em João 20, o Senhor Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, eu estou disposto a perdoar tudo que você fez até agora, aqui e agora, desde que me dê uma garantia. Sendo perdoado, você precisa me dar uma garantia. Qual que é? O que o bispo Tiesi vem fazendo há 63 anos, cuidando de igreja, 54 anos cuidando de igreja. Pronto, 54 aqui que vocês sabem, está cuidando das coisas de Deus. Pedro, estou disposto a te perdoar tudo, anular das tuas costas toda a cobrança que Satanás já tem na mão. Estou pronto para fazer o Pai esquecer toda a ofensa que você fez e te perdoar agora. Estou pronto a devolver o Espírito Santo dentro de você, para você. Estou disposto a validar novamente todas as promessas que eu dei para a tua vida, desde que me dê uma garantia: ao ser perdoado você vai dar frutos no meu reino, você vai servir a Deus. Tem gente, queridos, não quer servir a Deus, eles querem ir para o céu. Tem outros que, além de querer o céu, eles querem carro novo, querem uma cura no corpo. Mas o Senhor Jesus é muito claro, em João 15, 14 em diante, Ele diz: vocês são meus amigos, se fizerem o que eu estou mandando. Ninguém dá a vida por qualquer outro, a não ser que seja amigo. Eu estou dando a vida por vocês. Vocês são meus amigos porque sabem que eu preciso que vocês façam a minha obra. Porque o escravo, o colega, o interessado não sabe o que está na minha mente, mas vocês são meus amigos. Eu vos escolhi para que vão e dão fruto, e esse fruto fique. Está aqui uma parte do fruto. Existe uma geração instalada no Brasil e no mundo, que um dia passou pelo apóstolo, pelo bispo, e talvez ganhou milhares de almas salvas de verdade para Jesus. Nem nós aqui estamos sabendo, mas o apóstolo e a esposa vão chegar no céu, e vão encontrar uma nação aguardando vocês lá. Uma nação. Porque não é número, servir a Deus não é número. Servir a Deus não é curar um paralítico. Quem cura é Deus, quem não cura é Deus. Servir a Deus é orar pelo enfermo. Servir a Deus não é mudar uma nação. Servir a Deus é pregar, nem que seja para 2 almas, e deixar Deus fazer o resto. Servir a Deus, eu vejo, para servir a Deus hoje eu não exigi uma rádio, uma internet, servir a Deus é: abre tua boca e te encherei. Queridos, o Senhor Jesus afirmou: quem não é por mim, mesmo não sabendo, já é contra mim. Porque já não está ajuntando, já está espalhando. Mas quem está comigo, não importa a dimensão do que faz. Não importa. Eu não vou dizer que Deus só me usou porque agora eu preguei num ginásio para 100 mil almas. Não. Eu vou chegar lá onde Deus quer que eu chegue, eu vou pregar ali. Eu fazia para o Senhor Jesus campanhas em ginásios lotados. E Ele me pediu uma vez para abrir igreja para Ele. Ele falou que era para Ele, que eu tinha que abrir para Ele. E um culto de terça-feira tinha menos de 50 vidas. Eu levei um choque muito grande, porque eu imaginei que abrindo essa igreja para Ele, eu que já estava acostumado, preguei no Rio Centro, lá no ginásio, para mais de 10 mil pessoas, em Rolândia em Chamas, que você vê no YouTube, tinha mais gente fora do ginásio do que dentro. Agora, em seguida, abro uma igreja que tinha menos de 50 pessoas. E eu ouvi uma voz, e era Deus querendo me educar. Estava começando, Ele queria me educar. Ele queria me ensinar a ser homem de Deus de verdade. Então Ele permitiu que o desgraçado do diabo falasse algo para mim. Um demônio ralé, mensageiro dele. Eu ouvi a voz, como eu estou falando com você aqui. A voz falou assim: eu quero ver Deus se usar agora. Quando eu ouvi aquela voz, eu não entendi o porquê daquilo.
Peguei o microfone e olhei aquelas quase, menos de 50 almas. Naquela hora, eu entendi o que Deus queria me ensinar. Não é número. Não é número. Mas é povo sério. Você apresenta para o Senhor Jesus um palácio com 20 ambientes, cada um mais glorioso que o outro. Mas ele passa no ambiente número 19 e está rolando orgia sexual lá dentro. Os 20 ambientes não valem mais nada. Ele não vai dizer, então olha, a gente esquece toda a orgia que está acontecendo aqui. Não. Agora você apresenta para o Senhor Jesus, não importa o tamanho, um lugar arrumado. Não importa o tamanho. O Senhor Jesus recebeu as 2 moedas de uma viúva pobre. Não vou mentir para você, não serviam para nada. Não serviam, não pagavam conta de nada, não me leve a mal. Porque o pedágio para passar de um bairro para outro a pé era 3 moedas. Ela deu 2. Não servia para pagar pedágio não de carro, de charrete, a pé. Que é o pedágio mais barato, de 3, não pagava. Portanto, você vê o Senhor Jesus parado lá dizendo, essa me deu não só o melhor de todos, mais do que todos. Produziu mais no meu reino do que todos. Por quê? Porque não sou Deus de número. Não sou Deus que ando por vista dos olhos. Oba, oba. Eu sou Deus de coração. E esta mulher me deu de coração. Com essas 2 moedas dela eu vou poder fazer muita coisa. Repara você os maiores milagres de Deus para Deus usar a tua vida. O Senhor Jesus está com a intenção de alimentar mais de 20 mil almas. E Ele diz, o que tem para a gente multiplicar? Olha, só tem o pão e o peixe de uma criança. Interessante, não era a charrete alimentícia de um multimilionário. Era de uma criança. E Ele falou, me dá aqui que eu vou multiplicar isso aqui. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, se você fosse o Senhor Jesus, o que você faria? Aonde você iria? Ele ressuscitou, ele foi afrontado por todas as autoridades da época, de charlatão, a sua vida terminou tão cedo, que mandou você brincar de coisas de Deus. Se eu fosse Jesus, eu sei o que eu faria. Ao ressuscitar, primeiro endereço, na casa do sumo sacerdote, primeiro dava uma surra, quebrava ele inteiro. Depois eu dizia, eu estou aqui, malandro, chama sua cambada e mostra para eles que eu estou aqui. Ele não fez nada disso. Onde ele foi? Num lugar paupérrimo, sem um tostão no bolso, um monte de gente apavorada com medo que os judeus matem eles, mas eram os dele, atrás de Pedro, atrás de, certo? Daquelas mulheres. Ele foi lá, ficou 40 dias e 40 noites. Não existe um livro apócrifo. Apócrifo quer dizer aqueles livros que alguém escreveu e dá para a gente ver que tem uma verdade ali. Não tem um livro que fale desses 40 dias que ele esteve. Só está na Bíblia. A coisa foi tão secreta, tão no íntimo. Então você não encontra um Deus querendo aparecer, procurando multidão. Não se engana. Numa pregação dura que ele fez, 5 mil se retiraram. Os discípulos falaram, Senhor, isso é coisa lá que se prega. Ralando, o Senhor conseguiu juntar 5 mil, perde num dia. Ele falou, vocês não querem ir embora também? Estão pensando que o evangelho faz de contas e de aparência? Eu estou procurando gente séria. Se fico com 11, fico com 11, mas com esses vou mudar o mundo. Dá glória a Deus pela tua igreja. Na hora de escolher os discípulos, ele vai confiar tudo, a divindade está na terra, gente. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nasceu como ser humano normal, sujeito às paixões. Ele não sabia das coisas. É muito fácil ser um Deus e fazer o que ele fez em 33 anos, não. Diz que ele ia crescendo em sabedoria e graça diante dos homens. Ele foi aprendendo. A mãe dele foi dizendo, olha Jesus, houve um arcanjo, teu pai biológico é Deus, ele não me tocou, José, esse é teu chamado. E ele foi se aprofundando, e ele foi jejuando, ele foi entrando no sobrenatural. E à medida que ele foi entrando no sobrenatural, se nós fizermos, nós vamos ver as mesmas coisas que ele viu. É que a gente não jejua como ele e não ora como ele.
Ele foi entrando, ele foi vendo, ele foi descobrindo a sua própria identidade. Quando ele lá em Lucas 4:1, deram para ele um livro, pegaram um pergaminho, abriram, um pergaminho dessa altura assim, aí saiu em Isaías, ele falou, ele sentou, porque ele entendeu que Deus agora está falando, não é com eles, é com ele. Então ele sentou e falou, olha, aqui está dizendo, o Espírito Santo está sobre mim, e fui ungido para fazer as coisas poderosas. Acabou de se cumprir, viu turma, acabou de acontecer comigo. Ele foi aprendendo, mas agora, ele agora sabe que ele saiu de Deus e volta para Deus, ele está vendo o mundo espiritual. Agora ele é um homem muito intenso espiritualmente. O Senhor Jesus tinha entrado numa revelação tão grande com Deus, a vida dele era tão espiritual, que ele podia ser pego por multidão para pegar ele lá de cima, jogar ele para ele morrer lá embaixo. Mesmo a multidão segurando ele, ele se transforma em espírito. Cadê ele? Sumiu. Diz que ele sumiu. Ele tinha alcançado tanto uma vida de espírito. Quero te falar isso para você saber que o Senhor Jesus não estava errando em nada. Aonde eu quero chegar? Ele tinha chegado a uma vida tão intensa no Espírito de Deus, que agora não importa a tempestade, ele vem andando no ar, para encontrar os discípulos no ar. Ele não tem limites. Ele não fala, 5.000, olha, manda 3.000 embora, pelo menos 2.000 eu consigo multiplicar o pão. Ele não quer saber, está por perto, eu vou multiplicar. A própria que pediu para Jesus ressuscitar Lázaro, a própria falou, mas não dá mais, a carne dele agora já está podre, a gente refaz imediatamente, deixa comigo. Ele podia precisar, olha, vão na entrada da cidade, tal hora, tal segundo, vai aparecer um homem, X, Y, está segurando, jumenta, assim, assado, peçam, e eu já sei que ele vai dar. Ele sabia precisar, então ele não cometia erros. Esse Jesus, a Bíblia diz, movido pelo Espírito Santo, porque tinha orado na noite anterior, no monte, a noite toda, foi escolher os que vão receber tudo dele, e quando ele morrer, se eles não fizerem, não será feito. Quem você escolheria? Eu sei quem eu escolheria. Os mais famosos da nação, os mais iluminados, os ilustres, os ricos que podem bancar as coisas. Quem que o Senhor Jesus escolheu? Pescadores que não tinham contato nenhum com a religião, sabiam de nada, rudes de palavrão. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles lá na frente, quando eles pregaram, diz que os chefes da lei se informando a respeito deles, porque sabem que eles nem estudo tinham, e eles falaram, como que nem estudo tem, conseguem agora pregar assim? E entenderam que eles realmente haviam estado com o Senhor Jesus e aprenderam com ele. Ou seja, ele pegou pessoas que não sabem falar, os 2 deles pedindo para a mamãezinha dar um jeitinho brasileiro. Olha, à noite viu a mãe dos 2 de Zebedeu, vai lá e fala assim, mas ninguém pode estar vendo, tá? Deixa um filho meu à tua direita, outro à tua esquerda, por favor, faz isso, coisa de nenê. E aí daqui a pouco ele olha, então os outros brigando com eles, vocês querendo roubar o nosso lugar, usando sua mãe, brigando, coisa de nenês. Portanto ele escolheu eles e não abriu deles mão até o fim. E ele falou para eles, enquanto vocês não fizerem meu reino, ele não vai acontecer. Pedro, enquanto você não tomar a decisão, quando o anjo vai lá e diz assim, avisem o grupo e avisem a Pedro que Jesus já ressuscitou. Era o anjo dizendo, Pedro, tudo que ele te prometeu, ele fez, agora é a sua vez. Enquanto você não tomar a decisão, nós os anjos vamos ficar tudo parado, por culpa de muito crente que não dá fruto. Tem muito anjo que fica parado, sem nada para fazer, clamando ao Espírito Santo que lhe envie do lado de outro servo de Deus que dê fruto, para trabalhar de verdade, não trabalhar em igreja de cara safado, sem vergonha, que cativa a multidão, porque um malandro nato que usa o nome de Deus, um dia vai chegar diante de Deus e Deus vai dizer, nunca te conheci, rapaz. Os anjos vão chegar em lugares como esse, do lado de um homem como esse, sabendo que a obra que vão fazer é de verdade, e vão pôr pessoas no céu de verdade.
Eu vi como é o céu, estou terminando com isso. Eu vi como é o céu. Eu vi, queridos. O céu é lindo. Quando você chega na entrada do céu, muitas carruagens aterrissam. A alma, quando ela morre, ela quer mexer o corpo, ela não consegue. Não me pergunte como é quando uma pessoa que não quer nada com Jesus, uma pessoa que está dentro da igreja brincando de evangelho, o que acontece com ela quando ela morre? Não me pergunte, porque a cena é macabra. Vamos falar de coisas boas. O cristão, quando ele morre, os anjos já estão lá. Tenta mover o corpo, consegue. Os anjos dizem: esse corpo não te serve mais. Eles se identificam. Quando o cristão chega no céu, Jesus falou: eu sou a porta, ninguém entra senão por mim. Tem um Senhor lá que chora muito, eu vi a cena muitas vezes. É o Senhor Jesus. Ele te abraça e ele chora, e ele sempre diz as palavras que mais ou menos sempre tem a mesma conotação. Ele chora dizendo: na terra nós lutamos muito para que hoje você chegasse aqui. Aplaude a Deus por isso aqui. Muito. Para que você, lógico, agora acrescentando da minha parte, para que você não se perdesse, para que você não seguisse um cara sem vergonha que se diz servo de Deus e te arrastasse para o inferno de campanha em campanha, só engordando você. Cara que te faz assim conhecer um Jesus que já está te devendo carro, beleza e tal. Os anjos vão dizer: batalhamos muito na terra para te manter na santa doutrina. Nós lutamos muito para te levar na igreja do apóstolo Tiese, porque lá você ouviria a verdade que te traria a este lugar. Pastor, mas quantas verdades ele me falou? Nem sempre precisa dizer muita coisa, só a vida deles basta. Quanta gente eu conheço, eu tenho idade nas costas, que me encontram por aí afora, me diz: olha, por tua causa que eu não caí. Como assim? Você não me conhece, pastor, mas um dia que você ministrou lá, eu fui tocado, etc. Sempre que eu ia cair, eu dizia: mas ele está lá de pé, eu não vou cair. Olha, só de ter sustentáculo, da gente ter homens e mulheres, que a gente possa ser exemplar, isso já mantém a gente de pé. Então o que nós vamos fazer agora, queridos, para terminar, em João 15 o Senhor também falou, eu te disse 14 a 16, porque no 16 ele diz assim: quando vocês fizerem o que eu quero de vocês, escolhi vocês para darem fruto mesmo, aí em seguida pedireis tudo quanto quiserdes e vos será feito. O vosso gozo será completo. Não é invertendo o versículo, pegando essa parte e pondo no versículo 1 de João 15, não. Há uma sequência. Então no João 15, 1 ele começa dizendo: você precisa dar fruto, senão é lançado no inferno. Ele diz: o pai corta. Tem gente que fala: não, depois que se converte, o resto da vida é para o céu, pode apontar mil e uma. Jesus falou: o pai corta e lança no inferno. Está lá em João 15. Jesus falou: risco o nome dele, estiver brincando. O que só se risca é o que já estava escrito. Riscarei o seu nome do livro da vida, se estiver de brincadeira. O Senhor Jesus diz em João 15: você anda comigo, você me segue, você trabalha por mim, você serve na igreja onde você está. O teu grande chamado não começa pregando para uma multidão, começa servindo na igreja. Tem louvor, participe. Tem teatro, participe. Tem campanha, vem. Tem evangelismo, vai. Tudo começa na casa de Deus. Ele daqui a pouco diz: porque fazendo isto, aí sim, tudo quanto pedirdes ao Pai vai ser dado. E o gozo completo, então como que posso ter gozo completo? Se eu só consigo comer pão com margarina e um cafezinho em todas as refeições todos os dias. O Senhor Jesus falou gozo completo. O melhor desta terra, Isaías 1, o melhor desta terra. Jesus falou: as coisas serão dadas e acrescentadas. Só posso acrescentar em cima dessa mesa se ela já tiver primeiro.
As coisas vão ser dadas a você e ao que tem mais se dará, vai se acrescentar. A lei da prosperidade, a regra de Deus para Deus te dar o melhor, começando pelos amados lá em cima até o último que está aqui, é servir a Deus. Deus cuida muito bem dos seus servos, cuida. E mesmo que talvez na terra não apresentasse muito indício de cuidado, a Bíblia diz: homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Porque quem escreveu o livro de Hebreus diz: todos esses homens que caminharam com Deus, eles estavam buscando uma coisa superior, uma pátria eterna, moradas celestiais, lá no céu. Que é essa vida, queridos? Ontem eu tinha 20, hoje tenho 50, já foi, já foi, não sobrou nada. Depois de amanhã estou com 60, passou rápido. Nós somos meninos em corpo grande, isso é uma verdade. Nós temos mente de jovem, e depois começa a cair nossa ficha que não, a gente está envelhecendo mesmo. Hoje mesmo eu estava falando com a minha esposa, falando para ela: nós estamos sentindo a idade mesmo. Olha, eu sou um cara que malho todo dia, eu sou um leão, corro na rua, eu estou sentindo, eu sinto coisas que eu não sentia antes. Dores, esquecimento, tontura. E quando está sem dinheiro, o sintoma é 10 vezes pior. Quando eu era jovem eu não tinha esses problemas. A vida é um vapor, Tiago 4,15, um vapor que sobe e desaparece. Um vapor. Aproveita ela para Deus. Aproveite para Deus. Termino de fato agora só com esse detalhe. Uma vez um pastor, um servo ungidíssimo de Deus, falou para minha esposa, quando ela era ainda missionária, solteira. Ele pegou uma moeda e falou para ela: filha, a nossa vida é uma moeda que vai ter que ser gasta, o importante é como gastar. Nosso amado tem uma glória nas costas, isso ninguém pode tirar dele. Isso os anjos dão para ele. 67 anos a serviço do reino de Deus. Dá um aplauso para Jesus, tá? Pastores queridos, pastores amados, eu abençoo este ministério e eu declaro em nome de Jesus que a glória de Deus vai descer neste ministério. Queridos, o mundo está no fim, está por um fio. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus, Ele falou comigo. Antigamente eu não acreditava nessa coisa, eu ia parar, é que Ele me mandou falar sobre isso. Ele acabou de me mandar falar sobre isso. Eu não acreditava nessa coisa que Jesus voltará, eu me irritava com o tema. Pastores me perguntavam o que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus, eu me irritava. Eu falava: puxa, o Senhor nunca vai voltar, foi falar isso, ficam aí perdendo tempo, horas, dias, fazendo faculdade para estudar bobagem. Eu falava isso para Deus. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus, Ele esteve comigo, e Ele me mostrou tudo o que aconteceu no céu. Ele me mostrou como está o mundo espiritual, e Ele me mostrou que a terra está por um fim, por um fim. Por o mundo acabar, queridos, se existe uma ruptura na camada de ozônio, onde o raio do sol passa direto para a terra é uma bomba relógio que tem que explodir, ela não pode não explodir, ela é obrigada, porque a colisão do que entra de cima com embaixo, ela tem que explodir. Sabem, hoje, queridos, tem 4 ou 6 crateras já abertas no ozônio. Os cientistas que não creem em Deus dizem: nós não cremos em Deus, mas olhando os fenômenos naturais, nós sabemos que tem alguma mão poderosa que está segurando o mundo, porque ele já tinha que ter explodido. E ainda tem crente que não crê que o mundo está no fim. E o Senhor Jesus me falou que vai vir um avivamento jamais visto antes na terra. Ele não vai demorar muito, não vai ser coisa para 100 anos, não. Vai ser um relâmpago, vai ser um estouro de Deus. Eu vou contar um segredo para vocês, pastores, é porque eu creio nessas coisas. Quando a humanidade, pastores, eu olho para cá porque estão tudo de terno, são os pastores, não é? Então pronto. Porque às vezes tem pastor que entra com cara de ovelha sem terno, fica difícil descobrir. Esses já estão aí. Ó.
Quando a humanidade não quis nada com Deus, o Pai, por sentir tamanha rejeição da humanidade com Ele, e de ver os anjos caídos, que ainda eram bonitos, mas já estavam caídos, de ver as misérias, a hostilidade, a falta de pudor, as orgias que faziam com o ser humano na terra, e como a humanidade toda desenfreada aí atrás, o Pai tirou uma bola de dentro do peito dele. Nessa bola tem um fogo que consome, que arde, que dói, terrível. E nela tem gelo. O fogo é do ardor do ciúme do que estão fazendo comigo. E do gelo, a forma como a humanidade me mandou gelou comigo, eu estou devolvendo. E ele lançou na terra, e na terra se abriu uma cratera chamada inferno. E lá é esse fogo com esse gelo. Uma coisa terrível. E diz que é um fogo reservado para os demônios e para aqueles que não querem nada com Deus. Mas quando o Senhor Jesus morreu, todo mundo diga: quando o meu Senhor morreu, nesta terra, o Pai olhou uma cena que deixou ele muito indignado, porque o filho dele, o Pai queria, depois de um filho que deu a vida, se tornou ser humano para sempre, por amor ao ser humano. Não pediu nada, só fez milagres, só amor. O Pai esperava que no dia que ele fosse na cruz, é porque ele ordenasse: pega 2 pregos por aqui que eu estou mandando. Ele não esperava que a humanidade devolvesse o filho dele daquele jeito, morrendo como se fosse um chulo qualquer, com zombaria ainda. Se é de Deus, então desça que nós vamos crer, ainda tirando sarro da cara dele, pegando a capa dele e fazendo jogo do bicho em cima. O Pai fez um juramento, e o Pai falou assim: jurei por mim mesmo, você, meu filho, saiu deste jeito da terra, jurei por mim mesmo, que a terra não termina sem que te veja primeiro voltar com toda a minha glória, com todo o meu exército celestial de trilhões dos santos anjos, do poente de uma ponta do globo terrestre à outra. Jurei por mim mesmo. E o Pai está vai tirar em breve uma nova bola do peito dele. Essa bola de fogo, mas desta vez é um fogo consumidor de poder. Antes que Jesus volte, o Pai vai soltar essa bola na terra, e ela vai queimar. Ele fala isso no Velho Testamento: eu vou acender um fogo, e esse fogo vai encher as vidas, vai tocar a árvore verde e a árvore seca, um fogo de avivamento, fogo de poder, fogo consumidor do Espírito Santo. Vai pegar a árvore verde, pessoa que está crendo, feliz, está orando, seca. Alguém que já foi, já creu e agora não está conseguindo acreditar. As dificuldades da vida, as lutas, os demônios, os seres humanos que estão em igrejas usados por Satanás para te criticar, que é para te derrubar, para te arrastar aonde eles já estão indo, porque ninguém come da árvore de mal sozinho, sempre dá para Adão que está do lado. Deus está vendo e Ele diz: a árvore seca minha, a árvore verde minha, eu vou encher, e meu fogo vai se alastrar na terra, e a terra saberá que eu acendi. Queima lá todos os rostos. Se o Senhor Jesus volta antes e não há avivamento, aí não há nenhuma glória, porque ele vai ser o maior cemitério inaugurado de uma hora para outra, aonde a grande fatia da humanidade vai tudo para o inferno no mesmo dia. Vai ser o maior luto, o maior enterro. Mas se o Senhor, o Pai da glória, libera avivamento antes, um poder, onde você andando na rua, na praça da Sé, já vê o paralítico, manda levantar, a multidão extasiada, você já prega Jesus, todo mundo volta convertido para dentro de casa. A humanidade inteira vai querer que agora ver quem é este Jesus, porque as mídias falam dele, o YouTube fala dele, o Facebook fala dele, na rua eu só vejo gente falando dele. Para ver bola de fogo flutuando no lugar, eu vou nas igrejas dele, para ver sinais, tudo com ele. Quando ele voltar, a humanidade vai querer isso. O Pai vai liberar o avivamento antes de mostrar que o Senhor Jesus, todo esse avivamento é para honrar esse que está voltando na terra, com todo o poder, todos os anjos, toda a glória do Pai. Pastor Sérgio,
Pastor Sérgio, eu não conheço a sistemática interna do ministério, se o pastor está aposentado ou não, não sei de nada. Mas eu sei da confiança que ele tem em você, obviamente tem em todos os pastores, mas eu conheço só você. Comece a empurrar a igreja a orar pelo avivamento. Comece a aclamar, fazer relógio de oração, põe seu nome, põe o nome de todo mundo. Comece a orar dizendo: Senhor, libera o teu poder também aqui. Porque para este patriarca aqui, para este patriarca tem promessa de um poder jamais visto. E ele vai ver o avivamento. O apóstolo, ele já pregou em tempos difíceis, em que o evangelho era para cara que merece morrer. Agora ele vai ver a glória de Deus do evangelho que ele pregou. Eu oro a Deus, eu clamo, o último gesto que eu faço aqui, eu clamo ao amado Espírito Santo, que o fogo de Deus se alastre neste ministério, que o Senhor queime com o poder de Deus, com o Espírito, com fogo santo, todos que estão aqui, todo o povo deste ministério, todos os pastores, e que esse ministério seja encaixado 100% no avivamento, diante da glória de Deus que vai chegar e já está às portas, em nome de Jesus, amém, amém. Aplaude a Deus, aplaude. Pastores, vamos ungir o apóstolo amado. Pastores queridos, subam aqui, todos os pastores presentes, pastoras, vem aqui, queridos. Nós, como já disse, não é na verdade investir a autoridade, nós vamos reconhecer. Nós vamos colocar o azeite e reconhecer publicamente o apostolado do nosso amado, sabendo que nesse ministério a cobertura é de um apóstolo que o Senhor Jesus levantou de verdade. Oh Espírito querido, depois peço perdão para os amados, que depois desse gesto eu me retiro, porque eu já não posso ficar, e vocês continuam com a ceia com seus pastores. Pastor querido, bispo, isso que eu ia perguntar, se prefere sentar numa cadeira ou ajoelhar. Então ajoelha, por favor. Nós vamos ungir ele, apóstolo, mas nós vamos pôr o azeite nela, porque a unção é a mesma sobre os dois. Se exerce, isso não exerce, isso não importa. Eles são onde Abraão estava, Sara estava lá. Falou com Sara, falou com Abraão e está feito. A Bíblia fala: olha para o teu pai e para a tua mãe Sara. Por mais que Deus chamou Abraão, eu sou libanês, eu tinha que ser um machista, mas eu não posso ser mentiroso. Às vezes a mulher faz muito mais que o marido, só a igreja que não sabe. A nossa igreja lá, minha esposa faz o dobro que eu. Agora não é que a igreja não sabe, todo mundo sabe disso. E portanto eu tenho o chamado. Nós vamos ungir o apostolado, o apóstolo, e nós vamos colocar o mesmo azeite nela. E essa capa está sobre esta casa, esta família. E a mansão celestial aguarda esse casal. E vocês vão ver os seus filhos, uma geração no céu. Ela é muito grande. Deus está mandando avisar que os amados têm crédito com Ele, e que em breve vão poder ver esse crédito. Em breve muitos vão ver o seu crédito junto a mim, diz o Senhor. Assim diz o Espírito Santo: homem, eu te escolhi ainda jovem, eu dei-te o rumo de fazer a obra em tempos difíceis, e durante o trajeto tu não me negaste o teu bem particular. Visto que fizeste isto por mim, jurei por mim mesmo que eu te darei algo muito maior. Ainda na terra terás surpresas, mas muito mais é o que tens junto a mim. Homem, tu tens um nome aqui nos céus. Os anjos te respeitam. Eles falam de ti com amor. Eles trazem da terra as tuas boas obras. Quando eles vêm do teu berço, do seio da tua igreja, os meus anjos já sabem que trazem boas novas da terra, porque tu és benigno. Eu te santifiquei, e hoje vejo que não desperdicei a minha unção.
porque tu és meu, em toda a tua jornada nunca te apartaste de mim. Aguentaste traição 18 vezes. Aguentaste dificuldades financeiras, já não se pode contar. Aguentaste comentários, críticas, que já não se pode contar. Mas tu continuas assentado na mesma cadeira junto a mim. E em breve este mesmo ministério verá o que farei na tua vida. Porque esta igreja, tu já me disseste que não é tua, é minha. E eu a levantarei como minha igreja. Eu consertarei o que está torto. Porque os homens não poderão resistir ao meu poder. Eu colocarei a ordem na minha igreja. E farei as coisas como me apraz. Porque daquilo que é meu eu cuido. E a porta que eu abro ninguém fecha. Homem, eu te dei uma chave. Mas hoje eu coloco nela as pedras preciosas. Porque eu te dou o teu apostolado eterno junto a mim. Eu te dou na terra dos viventes esta nova autoridade. Agora tu, servo meu, tens que aumentar os teus decretos de oração sobre o teu povo. Tens que abençoar a tua geração por mais tempo. Porque nas tuas palavras tem mais autoridade e poder. Veja tu, homem. Agora eu te escalo novos 2 anjos que tu não estás acostumado a caminhar com eles. Eles caminham com meus apóstolos que eu unjo para mim. E eles estão colocando a capa nos teus ombros. E eles caminharão contigo. E tu verás o que eles estão para fazer em breve. Montei eu na minha mente um desígnio. Montei eu uma estratégia e eles vão executar para mim. E tu verás o meu poder. Breve este ministério verá o meu poder. Este ministério eu separei para que traga o meu avivamento. Os teus filhos caminharão no meu poder. Porque eu já estou depositando a minha sede e a minha fome dentro dos meus. Aguarda tu, porque breve será. Serva minha, as tuas orações têm muito poder. Não te acanhes tu em clamar a mim. Porque no que dizes, tu mantens a igreja de pé. Eu te dei um anel que por muito tempo o teu adversário lutou para que não reconheças. Mas ele está na tua mão. Use este anel de mãe de uma geração. E abençoa esta geração. Ore por esta geração. Porque eu te surpreenderei com muito poder em breve. O teu coração se alegrará com uma experiência que eu te darei. Porque o que faço não é apenas com o teu companheiro. Por muito tempo entendeu-se que era só com ele, mas não é só com ele. Eu coloquei um anel no teu dedo, ele é meu e eu te dei. Use este anel e abençoe a tua geração. Porque na tua bênção existe a bênção de uma Sara, de uma matriarca, de uma mãe de uma geração. Eu estou visitando a tua saúde, diz o Senhor. E eu estou mudando o diagnóstico dos médicos. E tu não terás que ficar prostrada numa cama. Tu andarás livremente e verás tudo que eu farei em breve neste lugar. Pastores queridos, vamos impor as mãos. Senhor, nós lançamos o azeite do apostolado no teu servo aqui, o Senhor mesmo ungiu. Foi o Senhor que ungiu esta família, não foi o homem. Foi o Senhor quem chamou, não foi o homem, porque se o homem chamasse, eles não teriam aguentado. Quem chamou foi o Senhor. Quem ungiu de verdade foi o Senhor. Quem levantou foi o Senhor. E quem cumprirá as promessas é o Senhor. Nós estamos reconhecendo a partir de hoje, não é apenas o pastor, não é apenas o bispo, que já é muito, mas também é o apóstolo. Esta é uma casa de apóstolos. Esta é uma casa apostólica. Esta é uma família, marido e mulher apostólica. É uma matriarca, um patriarca.
Senhor meu Deus, nós reconhecemos a partir de hoje o apóstolo Tiesi. Me dá pano para ele, por favor, papel lenço para ele rapidamente. Nós reconhecemos o apóstolo Tiesi como ungido de Deus, como autoridade no reino de Deus. No reino, as suas palavras são decretos, as suas orações são fundamentos. E reconhecemos que toda vez que abençoar, toda vez que ordenar a bênção, toda vez que liberar a bênção apostólica, anjos maiores estão servindo a partir de hoje este lugar. E a vida do povo se levantará cada vez mais. Reconhecemos que os anjos que cuidam deste homem, desta família, são anjos maiores agora. São anjos que caminham com apóstolos de verdade. E eles já acabaram de chegar neste lugar. Nós abençoamos vocês. Pastores, repitam comigo. Me lembra o nome, eu sempre conheço como Tiesi, o nome. Alfredo. Todo mundo diga assim: Alfredo. Deixa de ser um nome singular. A partir de hoje, como Deus mudou o nome de Abraão e colocou o seu acréscimo, a partir de hoje é apóstolo Alfredo. A amada como se chama? Lourdes. Digam para ela: Lourdes. Uma com um apóstolo. Não é só Abraão. É apóstolo Tiesi e a matriarca Lourdes, mãe de uma geração. Casa apostólica. Igreja, estenda a mão e diga: nosso apóstolo Alfredo Tiesi, temos a alegria e a honra de recebê-lo nesta unção, nesta autoridade, neste poder. Temos a alegria de desfrutar da sua capa, da sua bênção apostólica. Em nome de Jesus, aplaude a Deus, aplaude, amém, amém. Parabéns, 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 queridos, parabéns, parabéns. Nunca Sara foi numa guerra com Abraão, nunca Sara teve uma visão com Deus, sempre foi Abraão. Não foi Sara que sacrificou Isaac, não foi Sara que fez nada. Sara é a mãe tanto quanto Abraão é o pai. Deus falou assim: Abraão, o filho que eu vou te dar é a nação, terá que vir de você, é de... Vamos mudar? De você é de Lourdes. Entenderam? Aplaude a Deus, aplaude. Amamos vocês. Nós vamos nos retirar agora, o resto com vocês, queridos. Foi muito bom ter vindo hoje aqui. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé nesse momento.